já pega aquele famoso papel e caneta e vamos para o conselho de classe do Hora do Jogo. Por que eu tive a ideia de conselho de classe? Simples, eu trabalho em colégio, por isso que me veio a ideia, a piada com conselho de classe. Você trabalha conselho em Centro Municipal de Educação Infantil. Você entendeu. Você trabalha para o governo municipal, o colégio é do governo estadual. Vai dormir, cara, vai dormir. A informação tem que ser dada corretamente aqui nesse canal. Vai dormir, cara. Vamos para o conselho de classe. Conselho de classe é aquele O chefe momento... é Beto Lunite, não é Ratinho. Vai dormir. O famoso conselho de classe. É simples assim. Quem vai passar e quem está reprovado. E nós faremos este momento ímpar da vida dos estudantes brasileiros falando da seleção brasileira. Teve a convocação do senhor Dorival Júnior para os amistosos pré-Copa América e a Copa América, e nós vamos avaliar nome a nome. Nós aprovamos ou reprovamos. Simples assim. Depois a gente fala o porquê que a gente reprovou e quem a gente colocaria no lugar. Tudo pronto, menino Kelvin? Tudo pronto. Só lembrando que a seleção se apresenta no dia 3 de junho, dia 8 de junho já nos Estados Unidos, amistoso contra o México, dia 12 de junho, amistoso contra os Estados Unidos, estreia na Copa América dia 24 de junho, às 22 horas, contra a Costa Rica. Exatamente. Vou ver se consigo colocar aqui a imagem um pouquinho maior. Vamos lá para o nosso conselho de classe do Hora do Jogo. Só deixar a imagem um pouquinho melhor para ser visualizada. Vamos lá, Kelvito. Alisson, começando pelos goleiros. Alisson, está aprovado no nosso conselho de classe? Aprovadíssimo. Aprovado. Entre os melhores do mundo, não tem o que discutir. Se ele é o titular ou se por esse momento talvez ele não seja. Depois a gente vai falar quais são os nossos titulares no final. Exatamente, a gente vai falar. Teremos muitos programas até a Copa América para a gente debater este assunto. Bento, aprovado na minha visão. Aprovadíssimo, atuando no Brasil é o melhor. Não tenho o que dizer também. Puta que pariu, é o melhor goleiro do Brasil. Bento. Ederson, do Manchester City. Também, para mim, aprovadíssimo, junto com o Alisson. Dois dos melhores goleiros do futebol mundial, não tenho o que contestar. Aprovado, para mim, também com tranquilidade. Indo para os defensores. Beraldo. Desaprovado. Cara, acho que... Beraldo... Pode concluir. Eu vou de aprovado. Mas... Acho que a gente tem outros jogadores, depois a gente vai falar dos outros zagueiros, numa fase bem superior à do Beraldo. Marquinhos está bem melhor no PSG, que é o mesmo clube. O Militão está voltando agora, mas é um cara que já demonstrou muito mais, já tem muita experiência, já jogou Copa do Mundo, já desempenhou num time como o Real Madrid por mais tempo, também acho que merece mais. O outro convocado foi o Gabriel Magalhães, também está há mais tempo jogando bem, um dos melhores zagueiros da Premier League. E para mim o Bremer, na Juventus, está jogando muito mais que o Beraldo, um dos melhores zagueiros do campeonato italiano. E o Murilo no Nottingham também tem jogado melhor. O Beraldo começou bem no PSG, mas caiu nos últimos jogos, não teria o convocado. Nessa questão eu vou de aprovado, mas esses nomes que você citou eu gosto também. Se fosse substituir o Beraldo por esses também, não seria problema. Vitor, o que você acha de um poupa-tempo? Militão, Magalhães e Marquinhos, os três zagueiros restantes, todos aprovados, né? Poupa-tempo, o Marquinhos tem recebido críticas nos últimos tempos, mas o ano de 2024 dele é muito bom. Jogou muito bem nos jogos de Champions pelo PSG, acho que não tem como contestar, ainda mais pela experiência que ele tem. Gabriel Magalhães, idem, um dos melhores zagueiros da Premier League. O Militão, que eu falei antes também. Ficou a temporada toda machucado? Ficou. Mas ele é um baita zagueiro, ele é titular do Real Madrid, ele é titular da seleção, tem experiência já.
Um jogador que é versátil, pode jogar de lateral, inclusive, se necessário. Então, acho que não tinha como fugir muito disso. É basicamente isso. Começando na lateral direita, Danilo. Aprovadíssimo. Hoje, para mim, é o melhor lateral direito que a gente tem, principalmente pela consistência. É um cara que talvez não vai ser brilhante, mas que sempre vai entregar, que não vai te dar problemas, que não vai te causar danos você ter ele como titular. Acho que e não tem nenhum melhor que ele para mim. Então, Eu vou na mesma linha. Falando português bem claro, quem não tem cão, caçar com gato. Vamos de Danilo mesmo. É a opção que tem melhor hoje no mercado. É longe ainda dos históricos laterais direitos que a gente teve? Muito. Mas é o melhor que a gente tem. Ian Couto. aprovado, sim, sem nenhum entusiasmo, mas aprovado. Um nome que talvez poderia pintar o Wanderson do Mônaco, ex-Grêmio, que vem bem, mas teve lesão essa temporada, rompeu o ligamento do joelho, ainda não voltou tão bem quanto estava. Acho que, no geral, o Ian Couto tem problemas defensivos, mas é um cara que ofensivamente agrada. Acho que é um nome ok aí para esse momento. E também com uma característica diferente, né? Para precisar jogar de uma forma um pouco diferente, o Danilo é um pouco mais defensivo, pode fazer zaga também, já é um cara que em vários momentos é quase um ponta também, então interessante ter essas características diferentes no elenco. Agora, Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, começando na lateral esquerda. Aprovadíssimo, está jogando muito no futebol brasileiro, acho que atuando no Brasil com sobras o melhor. Para mim, merecidíssima convocação, principalmente também porque na Europa você não vê tantos nomes na lateral esquerda de brasileiros num momento assim bom. Caio Henrique, que é um cara que vinha muito bem, voltou a poucos jogos, ainda não se encontrou tão bem, que teve também a lesão ligamentar. O Wendel não é esse cara que empolga tanto também, mas está ali. Samuel Lino é um cara que fez uma temporada brilhante, mas é um cara que é muito mais um ponta ou um ala do que um lateral, então aprovado para mim com tranquilidade o Guilherme Arana. Wendel, do Porto. Cara, esse eu acho que é ok a convocação, mas eu mudaria. Eu teria chamado Samuel Lino. Apesar da característica muito diferente de ser um ponta de origem, eu iria de Samuel Lino, acho que tem bem mais qualidade. Para mim também é reprovado pelas opções. Também concordo quanto a Samuel Lino. Indo para o meio-campo, Andreas Pereira. Desaprovadíssimo. Para mim, Nossa. acho que é o mais desaprovado dessa lista. Não pode um jogador que entregou uma Libertadores da forma que ele entregou ser uma opção para a seleção brasileira. Ah, mas está jogando muito no Fulham, não importa. Não pode. Ele não é nenhum craque para valer essa convocação, sabendo do histórico dele enquanto jogador. Para mim, uma convocação que não tem muito sentido. Eu iria de um volante no lugar dele, eu iria de Joelinton, que é uma característica diferente, mas dele poderia chamar o Veiga, mas o Veiga veio muito mal na temporada. Tem o Alan Patrick, que também não faz uma boa temporada, tem toda a questão também agora do problema no Rio Grande do Sul, que a gente já falou, então iria de Joelinton no lugar dele. Nesse caso, o meu raciocínio tem algumas similaridades, mas ele vai na linha oposta. Eu concordo, eu também reprovo o Andrés Pereira, não por uma ausência de qualidade do Andrés Pereira. Porque eu acho que eu nem falo de ausência de qualidade, eu falo de entregada mesmo. Mas eu acho que faltam meias armadores de verdade nessa seleção. É muito camisa 8, falta 10. Falta o cara, ou um meia que saiba jogar com velocidade,
ou um O meia que Andrés seja... Pereira é o mais 10, se você for analisar. Só que eu acho que o PP no Porto está jogando um pouco melhor do que ele. Então, eu trocaria Andrés Pereira por PP, mas não acho absurdo a convocação dele. É um reprovado, mas um reprovado com leve carinho. Acho que não é das piores. Bruno Guimarães. Provadíssimo, não tenho que contestar. Baita temporada pelo Newcastle, baita projeção de futuro, jogadoraço. Douglas Luiz. Também para mim, o Guimarães poupa tempo. Também aprovadíssimo, baita temporada no Aston Villa, um dos melhores jogadores do time, um dos melhores volantes da Premier League. Acho que não tem também o que contestar dessa convocação. Mesma coisa. Agora, João Gomes, para mim, é o único camisa 5 mesmo de origem, tá fazendo uma boa temporada e é um meia mais marcador, caso preciso for. Então, para mim, bem aprovado. Aprovado. Eu acho que ele está um nível abaixo de Bruno Guimarães e Douglas Luiz, mas é um cara até um pouco mais versátil, que pode fazer primeiro, pode fazer segundo. Isso ganha ponto quando se fala numa seleção, numa competição ali de curto período. É importante você ter um jogador que faça mais de uma função. Com a temporada ruim do Casemiro, a lesão do André, acho que não tem muito o que contestar, uma convocação merecida. Fechando a meiuca, Lucas Paquetá. Para mim, aprovado, mas vou falar a real. Não sou o maior fã do futebol do Paquetá. Acho que para mim, ele quando é um camisa 10 é uma forçação de barra. Para mim, ele é um camisa 8 nato. E eu gosto de ver o Paquetá como 8. Acho ele um bom jogador. Mas quando ele precisa ser a peça, aquele armador central, não gosto. Acho que ele se movimenta demais, pouca finalização de longa distância. Eu vejo poucas assistências geradas por ele. Então, se o Rafael Veiga estivesse em bom momento, talvez eu levaria a Veiga no lugar do Lucas Paquetá. Mas não é mau jogador. Para mim é que eu realmente acho que ele é um 8, não um 10. Eu acho que é aprovadíssimo. Para mim, apesar de não ser o meia que eu mais gosto, para mim é o melhor meia brasileiro. É o cara que melhor faz essa função. Tirando o Neymar, que tá machucado, né? Obviamente, se você tem o Neymar é outra situação. Mas acho que hoje ele é o melhor meia. Acho que ele tem mais qualidade que Veiga e que Alan Patrick. E também pode fazer outras funções, pode jogar como um segundo volante, que é a posição que eu também mais gosto. Quando falo dele, acho que para mim é uma convocação, pelo menos atualmente, incontestável. Eu vou realmente nessa linha porque eu acho que ele é bom jogador. Eu só não sou da teoria do para mim é craque, longe de ser. Próximo Não, da nossa também não acho que seja, só acho que é uma convocação incontestável porque é mais pelo contexto do que você tem de opções também. Concordo. Próximo da nossa lista agora entrando no ataque, Endrick. Acho que merecida a convocação. Não acho que ainda seja incontestável que ele esteja na seleção, mas merecido. Acho que deveria estar. Vem bem no Palmeiras, vem fazendo seus gols, vem jogando bem. Tem ali umas questões dos últimos jogos que ele vem exagerando um pouco nas faltas, ali no excesso. Coisas que vão precisar ser lapidadas. Ainda um jovem, antes dos seus 18 anos, mas convocação super merecida. Eu vou na mesma linha. É um jogador. Eu lembro do René Simões falando do Neymar que estamos criando um monstro. Acho que o Endrick ainda está no ponto de corrigir determinadas posturas para que ele não sofra mais lá na frente. Acho que falta, às vezes, um pouco de orientação, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional, para que o pessoal não afete no trabalho. E nem na cabeça do atleta, que
como a gente fala, ele é um cara ainda jovem, ainda um cara em construção, um cara em formação, não como pessoa. Como pessoa, ele já é considerado uma pessoa formada, mas como profissional. E a gente sabe que o futebol, na vida de um cara que quer ser alto rendimento, precisa estar 100% na cabeça. Igual eu vi uma boa análise que colocaram assim, tem que ser colocado pro Endrick. Você quer ser o Alexandre Pato, o cara que ficou muito mais na mídia do que do futebol que entregou, ou você quer ser o Cristiano Ronaldo, o cara que é obstinado pelo futebol e apenas pelo futebol. Porque eu vejo grande potencial nele, mas ele terá que abdicar de certas coisas ou terá que estar próximo ou se afastar de determinadas pessoas para focar nisso. Então, acho que são decisões que ele, mesmo jovem, vai ter que tomar, até pensando no desempenho dele. Próximo da lista, Evanilson do Porto. É um nome que dá para se contestar, mas eu gostei porque é o jogador com a mais característica de camisa 9, de centroavante. E eu acho que você precisa desse tipo de jogador, por mais que você não vá jogar com um 9 fixo a maior parte do tempo. Acredito que o Dorival vai jogar com um falso 9, seja com o Vini, seja com o Rodrigo, ou com dois atacantes de movimento, sendo o Vini e o próprio Rodrigo. O Paquetá já fez em algum momento uma função de falso 9. Acho que o Dorival vai optar mais por isso, e seria também o que eu faria nesse momento. Mas acho que é importante você ter um jogador com essa característica para momentos específicos da competição. Tá um jogo truncado ali, um 0-0, um jogo empatado, no mata-mata, preciso de um gol. Esse cara mais de área é importante. Tô perdendo um jogo, Brasil e Argentina ali no mata-mata, tá 1-0 para a Argentina, preciso do gol. Esse cara é importante lá na área para tentar numa bola aérea ou num lance mais posicional para tentar fazer alguma coisa que o Real Madrid, por exemplo, fez na Champions com o Roselu ali, um jogador que aproveitou ali como centroavante para fazer os 2 gols da classificação. Ele não é o jogador mais brilhante tecnicamente, mas esse camisa 9, para mim, hoje ele é o melhor. Porque a gente tem outros nomes que até são mais falados. O Pedro. O Pedro está no Brasil e é uma temporada que é boa, mas com oscilações. Richarlison e Gabriel Jesus já tiveram muitas oportunidades e nem sempre entregaram. E também não são tão camisas 9 assim. São jogadores que fazem a função, mas que podem jogar no lado, não tem tanta presença de área. Jogadores que tinham muito potencial, que foram muito falados em outros momentos. Arthur Cabral e Marcos Leonardo. Os dois estão na reserva do Benfica, ainda não explodiram com a camisa do Benfica. Já tiveram momentos melhores, então acho que o Evanilson também está na frente nesse momento. Muitos falam do Rodrigo Muniz, do Fulham. Está muito bem lá, mas há pouco tempo. Faz 2, 3 meses que ele está bem. O Evanilson já vem bem no Porto há mais de ano. Então, acho que não é um cara brilhante tecnicamente, mas dadas as características que você precisa por uma competição nesse estilo e pelos outros nomes não estarem tão bem, eu acho que é uma convocação merecida. Exato, eu vou na mesma linha. É um jogador que se justifica pelo estilo. Um nome que eu gostaria, e talvez é um nome que eu até preferiria, se fosse analisar pontas. Paulinho. Eu queria ver o Paulinho do Galo na seleção. Porque ele joga muito. É um jogador muito bom. Talvez pensaria num Hulk, mas o Hulk não tá tão bem quanto já esteve. E aquela história. Atacantes, de área. Quais são as opções? Evanilson. E Evanilson. Não tem para onde correr. Então, é um jogador que, para mim, vai ter uma oportunidade de se provar, vai ter a oportunidade de queimar a língua de muita gente, inclusive a minha, mas, para mim, ele só está se justificando pela função. Porque ele tem uma temporada legal com o Porto, mas não me brilha os olhos como o 9 do Ex. Vamos colocar dessa Eu forma. acho que a convocação dele, porque assim,
pontas você teria alguns pontas que têm bem mais qualidade. Só que você já tem os pontas ali. Exato. Acho que é mais isso a convocação dele. Exatamente. Aqui é o Vitor. Os demais atacantes, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vini Júnior, algum deles é contestável? Vini Júnior e Rodrigo são os nossos 2 melhores jogadores. Acho que não cabe nenhum tipo de contestação. Acho que não jogam na seleção talvez 20, 30% do que jogam no Real Madrid. Mas mesmo assim, são nossos 2 melhores jogadores. Não tenho o que dizer. Não tenho o que contestar. Gabriel Martinelli também tem muita qualidade. Você pode contestar um ano de 2024 não tão bom, que teve ali uma lesão, ele não voltou tão bem nos últimos jogos, até perdeu um pouco de espaço no time titular do Arsenal, mas eu acho que é muita qualidade. É um jogador com potencial altíssimo e que tem que estar nos 23, não tem como fugir, apesar desse adendo que eu coloquei. Savinho, temporada fantástica pelo Girona, um cara que fez muitos gols, que ajudou muito na marcação, que tem um estilo ali guardiolista também, que vem dos times do Grupo City. Baita temporada, eu acho que vale muito a convocação também, não tem muito o que contestar. Se você chamasse Paulinho no lugar dele, até que você citou, não seria nenhum absurdo, mas para mim muito válida a convocação também. Rafinha, primeira metade de temporada ruim, segunda metade de temporada bastante boa. Um dos melhores jogadores do Barcelona, é um jogador que, com a camisa da seleção, joga inclusive mais do que nos clubes. Inclusive até teve momentos melhores do que o próprio Vini e o próprio Rodrigo. Acho que, principalmente pelo que ele mostra com a camisa da seleção, uma convocação que vale bastante. É um cara que ajuda bastante defensivamente se precisar também. É um cara que tem sua versatilidade. Acho que é uma convocação também bastante merecida. Também não, igual eu falei, não acharia um absurdo chamar o Paulinho no lugar dele também, ou Galeno no lugar dele, ou do Savinho. Mas convocação justa. A gente praticamente concordou. E os nomes que a gente colocou como dúvidas, a gente já esclareceu quais os nomes a gente chamaria. Então, nosso conselho de classe finalizado.